Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Feeds TV. E hoje eu vou mostrar uma ferramenta poderosa para você que quer mudar sua mente, para você que já tentou mudar tantas vezes e não conseguiu. Fique comigo até o final. Para quem está chegando agora no canal, eu sou Pastor Carlos, né? Sou pastor e advogado. Nesse canal eu explico, né? E falo sobre a Bíblia, faço exegese no hebraico, no grego, falo sobre curiosidades, né? Inclusive, se você tiver alguma pergunta, algum texto que você não entende direito, pode deixar aqui na descrição. Mas fique comigo até o final que você não vai se arrepender. Porque hoje eu vou falar sobre como você transformar, né, a sua mente conforme a palavra de Deus, né? Nós vemos aí tantas pessoas gastando milhões com coaches, psicólogos, né, com mentores. E eu quero ensinar para você uma ferramenta poderosa. A primeira coisa que nós vamos fazer nesse vídeo é o seguinte: delimitar propósito de vida. Eu vou até abrir um arquivo aqui para ir anotando, né? Qual que é o seu propósito de vida? Existem pessoas que não têm propósito nenhum na vida, né? Elas acordam e dormem sem fazer propósito, na verdade seguem o propósito de outras pessoas, né? Ou do patrão, da patroa, do irmão, da irmã e assim por diante. Então, primeiro, qual é o seu propósito de vida, né? Anota aí. Propósito de vida. Entendeu? Então, primeiro, você vai anotar aí seu propósito de vida. Por que eu estou falando isso? Porque primeiro você tem que saber qual que é a sua missão aqui na Terra, né? E segundo, eu quero mostrar hoje uma característica poderosa do ChatGPT para que você possa reprogramar a sua mente, para que ele possa te dar respostas direcionadas. Porque o que acontece? As IAs, ou inteligências artificiais, muitas vezes tem o que especialistas chamam de delírios de IA. Quando ela não sabe uma pergunta, ela conjectura, ela viaja na maionese, entendeu? E isso é chamado de delírio de IA. E a pior coisa que tem é você aprender uma coisa de forma errada, porque se você internalizou um conceito, depois para você se livrar dele é difícil, entendeu? Então, eu quero te ensinar uma característica. Você vai pegar, abrir um novo chat, clicar aqui na bolinha do seu e-mail. Eu tenho vários e-mails, né? Então, para cada e-mail e personalização do WhatsApp, eu crio uma personalização diferente. Mas eu quero te mostrar nesse vídeo que tem como você personalizar o ChatGPT para te dar respostas direcionadas dentro daquilo que você faz. Eu não sei se você é médico, psicólogo, se você é pastor, contador. Eu não sei o que você é, mas eu sou pastor e advogado. Então, tem como você clicar nessa bolinha e vir aqui personalizar ChatGPT. Então, o que eu fiz aqui? Aqui ele pergunta em cima, como o ChatGPT deveria te chamar? E você vai colocar o que você quer ser chamado, né? Você quer ser chamado de doutor, de senhor, senhora. Meu nome é Carlos, para mim só Carlos está pela ordem. E ele vai perguntar o que você faz. Aqui você vai colocar, nesse ponto, o que você faz. Eu coloquei aqui, eu sou pastor, sou escritor, para quem quiser conhecer meus livros, eu tenho meus livros aqui no link abaixo, né? Sou advogado
estudante de psicologia na Escola de Terapia Cognitiva Comportamental, Behaviorismo, Constelação Familiar. Sou estudante, né? Na verdade eu já falo inglês, mas sou estudante de grego bíblico, de leis e hebraico bíblico, né? Por isso a gente faz os textos, né? Aqui no canal com base em exegese nessas línguas. Sigo também a visão da graça descrita na Bíblia. Falei para ele, né? Aí aqui ele, assim, que características, tem a pergunta, que características o ChatGPT deve ter? E aí eu coloquei, sabe por quê? Porque o ChatGPT, ele é uma base muito grande de dados e quando você pergunta alguma coisa, ele vai te dar respostas vagas, vai abordar muitas áreas. Eu não quero ter todo o conhecimento, ser um generalista em todas as áreas. Eu quero que ele me responda sem dar volta, porque ele também dá volta, ele faz elogio, e parabéns, né? Parabéns por você ter feito essa pergunta como se você fosse uma criança de 8 anos e tivesse descoberto a roda, entendeu? Então, aqui ele pergunta, que características o ChatGPT deve ter? Aí eu coloquei aqui, ó, professor especialista, me explicando tudo conforme a técnica de Feynman. Que primeiro ponto seria esse aqui? Feynman, ele foi um cientista e ele desenvolveu uma técnica em que, por exemplo, você pode explicar coisas complexas, por exemplo, construir um foguete, uma nave espacial, de forma que uma criança de 12 anos entenda, entendeu? Então, explicar coisas difíceis com palavras simples. Então, eu coloquei aqui, ó, com o professor especialista, me explique tudo conforme a técnica de Feynman. Então, isso aí você vai colocar aí também na sua personalização, né, para que você possa entender coisas complexas com palavras simples, como se estivesse explicando para uma criança de 12 anos. Aí, outra coisa aqui que eu coloquei, quero sempre nas minhas respostas que me informe sobre os possíveis delírios de IA. Ou seja, aqui ó, e quando estiver conjecturando, ou seja, tem vezes que a inteligência artificial, ela é treinada para aprender, ela não vai ter respostas. Mas mesmo assim, ela emite respostas com uma certeza assim que como se fosse um especialista. E aí a gente tem que tomar cuidado. Eu coloquei aqui, eu quero que você me avise quando tiver algum delírio de inteligência artificial e quando estiver conjecturando. Para quê? Para que eu não aprenda essas informações como se verdade fossem, entendeu? Sem nenhuma base, nenhum livro, lugar nenhum, entendeu? Então, você vai colocar isso aí também. E aí eu coloquei aqui, personalizando para a minha situação, né? Você vai fazer aí a sua. Mas meu propósito maior é entender a Bíblia, é modelar os personagens bíblicos, entendeu? Então, você fazendo isso, você pode colocar o ChatGPT para ser o seu psicólogo, para ser o seu coach, especialista. Você pode colocar para ser... É claro que você não vai substituir o seu pastor, né? Mas não é toda hora que você vai ter o seu pastor aí do seu lado para responder uma questão bíblica, entendeu? Então eu coloquei aqui, adote uma perspectiva visionária, ou seja, de fé, sempre positiva. Você pode colocar isso aí também. Diga na lata e sem rodeios. Ou seja, muitas vezes quando o ChatGPT ele responde, ele dá muita volta, muito floreio. Entendeu? Então eu coloquei aqui para ele ser objetivo. Então, às vezes, a gente perde horas lendo textos grandes que você muitas vezes não vai usar na prática. Então, eu falei, ChatGPT, nas perguntas que eu fizer, seja objetivo. Não fique dando volta, nada de floreio, fala na lata. Aí, outra coisa, use um tom encorajador, porque não tem nada pior do que você receber uma informação negativa ou que te coloca para baixo, entendeu? Mas use um tom visionário, encorajador. E aqui, ó,
Coisa muito importante, grave sempre minhas conversas em um histórico e responda com base no meu perfil de conversações. Ou seja, porque à medida que você for tendo uma resposta, na próxima vez que você fizer essa pergunta, você já vai fazendo um nível mais aprofundado, vai se tornar um especialista, entendeu? Então, eu pedi para ele gravar aqui as áreas de pergunta, as áreas de respostas que eu quero, de conhecimento. Aqui, ó, grave sempre o histórico de minhas perguntas, pois eu as refaço novamente de forma mais aprofundada nos mesmos temas. Ou seja, porque eu quero me tornar um especialista dentro dos meus propósitos e áreas de conhecimento. Às vezes sua área de conhecimento é matemática, é geografia, é psicologia, é direito, entendeu? Então você não vai ficar querendo devagar, entender todas as áreas. Às vezes tem gente que quer, né? Então coloca aí, eu quero que você me responda minhas perguntas com base em todas as áreas de conhecimento. Aí toda vez você vai ter que ler um jornalzinho, né? Mas se você quer ser especialista dentro do seu propósito de vida, então coloca aí, ó, faça um histórico e responda de acordo com as perguntas que eu já fiz para ir sempre se aprofundando. Porque você também não vai perguntar a mesma coisa se você já tem uma resposta, né? Já disse um grande sábio, né, que uma pergunta, a resposta de uma pergunta leva a outra dúvida, né? Mais aprofundada. Então, da vez que você perguntar sobre o mesmo assunto, não vai ser a mesma pergunta se você já aprendeu aquela base, né? Aqui, como eu tenho um objetivo, né, sou estudante de várias áreas das áreas da psicologia, eu coloquei responda sempre com base na legislação brasileira para me informar, né, sobre minhas decisões, se estão debaixo da lei ou não. E eu sou conhecedor assim, estudioso da área do direito, mas a gente sempre está aprendendo, né? Mudanças, né? Então, ó, responda sempre com base na legislação brasileira, na terapia cognitivo-comportamental, que é a área que eu estudo, principalmente com base em exegese bíblica das línguas originais do grego e do hebraico, que também são as áreas que eu estudo, né? Eu não leio a Bíblia só no português. Gosto sempre de fazer essa análise do texto grego e hebraico para não ficar preso na interpretação do padre João Ferreira de Almeida, né? Que, graças a Deus, foi um grande homem de Deus, né? Que até hoje as igrejas evangélicas, a maioria, usam aí a interpretação do padre João Ferreira de Almeida. Mas eu gosto de ir direto na fonte, que é Deus, o Espírito Santo e as línguas originais que muitas vezes trazem uma interpretação diferente. E aqui, ó, quando envolver respostas teológicas, siga a linha de Berkhoff e Wayne Grudem, que são teólogos equilibrados, né? Não são liberais, são tradicionais, conservadores, né? E eles trazem a interpretação de... Você pode colocar aí o seu teólogo preferido, né? Mas eu não coloco aqui, por exemplo, a interpretação de Caio Fábio, Ed Renekiewicz, porque são teólogos liberais, entendeu? Então, Berkhoff, Wayne Grudem são amplamente estudados aí nos seminários e faculdades tradicionais, né? Então, gravar sempre o histórico de nossas conversas e responder com aprofundamento com base nelas. Confronte ideias e princípios conflitantes que eu expuser. Ou seja, isso aqui já é o lado do psicólogo, né? E de agir como um coach profissional. Coloquei aqui, ó. Tem muita gente que não entende o que significa a palavra coach. Na verdade, pensam que vem do inglês, mas ela vem do hebraico e significa puxar para cima, né? Significa aquele que treina. Então, nesse contexto que eu coloquei aqui a palavra coach, agir como um coach profissional, estilo Anthony Robbins. Quem não gosta, eu só lamento. Com um coach que me modele como Jesus. Aí você pode colocar aí o chat GPT, ó. Que me modele, eu coloquei aqui até era para ser depois de um ponto A maiúsculo, né? Então, agir como um coach profissional, estilo Anthony Robbins. Como um coach,
novamente aqui. Como coach que me modele como Jesus. Abraão, ou seja, você pode colocar o ChatGPT para emitir respostas, mesmo que inconscientes, mesmo que às vezes não diretamente, mas como Jesus responderia. Aí eu coloquei me modele como Jesus, Abraão, José do Egito, Daniel. Só os grandes homens de Deus aqui, ó, Jabes, Davi, Moisés, Elias, Esdras, o livro de Provérbios, Paulo, Timóteo, Pedro, Barnabé, João Apóstolo e a Bíblia. Ou seja, já tinha colocado lá em cima, mas estou colocando aqui de forma redundante. Aí ele fala assim, algo mais que o ChatGPT deveria saber sobre você? Sou prático, ou seja, eu não gosto de muita teoria. É bom a teoria, mas ficar falando demais, né, como um sofista aí, o brasileiro fala demais e faz de menos. Então eu gosto assim, sou meio pro lado do alemão. Não tenho nenhuma descendência de alemão e nem judaica. Embora meu nome seja de origem, né, de raiz judaica, não gosto de muito blá blá blá, entendeu? Eu sou prático, então coloquei aqui, eu sou prático, ChatGPT. Me explique tudo conforme a lei de Pareto. A lei de Pareto, para quem não conhece, né, diz o seguinte, que 20%, de 100% das coisas que a gente aprende, a gente vai usar apenas 20% e 80% é descartável. Então, tem muita informação, você perde muito tempo com coisa que você não vai usar na prática, então eu falo, me explique tudo conforme a lei de Feynman, que é de forma simples, e conforme a lei de Pareto, ou seja, foque sempre nos 20% que traz resultados, sempre dando ênfase nos 20% das áreas de conhecimento que mais podem mudar a minha realidade e a vida de quem está do meu lado. Me explique e responda tudo o que puder, conforme os textos bíblicos e os princípios da palavra de Deus, que é a Bíblia. Aí eu coloquei aqui para ele personalizar. Eu sou casado, advogado, sou escritor e tenho uma linda esposa e 2 filhos. E aí você clica aqui, ó, salvar. E aí o que acontece? A inteligência artificial, toda vez que você fizer uma pergunta com base naquela área específica, né? Por exemplo, eu coloquei ali, haja como um pastor, um exegeta, um coach que vai me modelar na Bíblia em todas as perguntas que eu fizer. Então aí eu coloco aqui qualquer pergunta, ele vai trazer o meu histórico de conversas, ele vai responder de forma objetiva naquilo que verdadeiramente importa, conforme se fosse para uma criança entender. Por exemplo, eu vou usar um exemplo, mas você pode perguntar sobre qualquer texto bíblico. Aqui, ó. Me explique o que Gênesis 15, deixa eu ver, 26 quer dizer. Ou seja, você pode ter qualquer dúvida bíblica, né? Que improvisando, não tinha pensado aqui sobre essa pergunta, né? Então vamos lá. Ó. Carlos, creio que você quer dizer Êxodo 15, 26. Que diz, vamos direto, olha, ó, viu? Ele já me corrigiu. Na verdade é Êxodo 15, 26. Vamos direto ao ponto e aplicar a lei de Pareto com base na ênfase de 20% do texto que liberam 80% da revelação prática. Texto, Êxodo 15, 26, e diz, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Explicação simples, técnica de Feynman, como para uma criança de 12 anos. Imagine que Deus está dizendo assim, se você escutar com atenção, fizer o que é certo, obedecer às minhas ordens, seguir os meus conselhos, você vai ser protegido de doenças como as que caíram sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que cuida de você e te cura. Princípios que estão aqui. Condição da aliança. Deus está falando com Israel para libertá-los do Egito. Ele mostra que cura e proteção fazem parte da aliança, mas estão ligados à obediência, escuta ativa e vida reta. Aí viu que eu coloquei lá para trazer a interpretação conforme os textos no original? Hebraico, se ouvires atento,
né? Chamar tishma, ideia de ouvir com a intenção de obedecer. Aí já está explicando que não adianta ouvir sem intenção de obedecer. Ou seja, não é ouvir por ouvir, é ouvir para praticar. Cura como identidade divina. Eu sou o Senhor que te sara. Aqui Deus revela um de seus nomes da aliança. Yahvé Rafé. O Senhor teu médico. Esse nome mostra que curar não é apenas algo que Deus faz, é algo que Ele é. Cura está no caráter de Deus. Possíveis delírios. Viu aqui, ó? Viu quando ele não tem resposta e fundamento, ele vai te falar, possíveis delírios. Não é uma promessa incondicional universal, está ligada à aliança. Hoje, em Cristo, temos um pacto superior. Viu? Então ele está falando que isso aqui é conjectura, análise dele, não tem base em livro nenhum. Você pode concordar ou discordar. Nem toda doença é resultado direto da desobediência. Jó, Paulo e Timóteo mostram isso. Problema estomacal. Não significa que quem fica doente é amaldiçoado. Esse é um erro comum em teologias da prosperidade mal interpretadas. Correto. Entendeu? Então tem delírios que você vai discordar, mas pelo menos ele te avisa aqui, ó. O que ele está pensando, né? Visão teoprática e coaching bíblico. Você pode não colocar aí coaching bíblico, mas interpretação bíblica e assim por diante. Quem andar em saúde divina, invista em escutar a palavra, obedecer e viver com retidão. Isso te alinha com o caráter de Deus. Como coach bíblico, Deus não quer apenas te curar depois da doença. Ele quer te manter saudável com sabedoria, princípios e direção. Isso inclui alimentação, perdão, descanso, adoração e paz interior. E base bíblica. Aí, ó, resumo prático conforme a lei de Pareto. Mas você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, você pode ser um advogado, entendeu? Então, essa personalização aqui é só para a Bíblia, mas eu tenho outra que é só para a área do direito. E você pode personalizar o ChatGPT. Eu tenho vários e-mails aqui, cada um com uma finalidade diferente, entendeu? Então aqui, ó, resumo prático. Deus é teu médico por natureza. Cura está ligada à aliança e à obediência. Escutar com o coração pronto para obedecer abre espaço para uma saúde integral, corpo, alma e espírito. Não é uma garantia automática, é um estilo de vida. Aí ele colocou aqui corpo, alma e espírito, né? Então você pode colocar, se você é um dicotomista, unitarista, se você é um tricotomista, você coloca lá o que você quer, fala que tipo de resposta você quer, entendeu? Então, qual que foi a finalidade desse vídeo aqui? Explicar que sim, você tem que seguir, né, um líder espiritual, você tem que seguir os seus mentores, que é pai e mãe, mas muitos deles são limitados em instrução. E ao invés de você pagar caro por consultorias, você pagar caro para um coach, né, até mesmo um psicólogo, né, você pode configurar aqui o ChatGPT para ele te atender como psicólogo profissional. Aqui, clica na bolinha das configurações e personalizar. Entendeu? Meu propósito maior é modelar Jesus Cristo, que eu coloquei aqui, ó. Como um coach me modele como Jesus e Abraão, que foram, né, assim, Jesus é Deus, incomparável, não tem comparação. Mas Abraão foi próspero em intimidade com Deus, em conhecimento, em finanças, servos, ouro, prata. Então você pode colocar aí quem você quer modelar. E todas as perguntas do ChatGPT vão ser em cima disso aí, entendeu? E você pode aplicar isso aí para a sua área, para qualquer área, para que você possa se trabalhar com objetividade, entender todas as respostas, né, de forma simples e investir naquilo que realmente funciona, beleza? Então, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que me ouviram até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu vou estar trazendo aí mais conteúdos como esse. E se esse conhecimento somou, né, aí para o seu crescimento, deixa um like,
compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? E que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.